Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das cartas mais intensas e reveladoras do livro do Apocalipse. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, para estudar a mensagem de Jesus à igreja de Tiatira. Esta é uma carta que fala sobre amor, serviço, fé, mas também sobre um perigo sutil e mortal que estava se infiltrando na comunidade. A mensagem para Tiatira é incrivelmente relevante para nós hoje, pois nos alerta sobre a importância da pureza doutrinária e da vigilância espiritual. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos descobrir o que o Espírito diz às igrejas. A carta começa com uma apresentação poderosa de Jesus. O versículo 18 diz: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aqui, João apresenta Jesus não apenas como o Messias, mas especificamente como o Filho de Deus. Essa é a única vez em todo o livro do Apocalipse que este título é usado, e ele carrega um peso de autoridade divina e poder absoluto. A imagem dos olhos como chama de fogo simboliza sua onisciência penetrante. Nada pode ser escondido dele. Ele vê além das aparências, além das nossas ações, e sonda as intenções mais profundas do coração. Os pés semelhantes ao bronze polido representam sua santidade inabalável e seu juízo perfeito. O bronze na Bíblia é frequentemente associado ao julgamento. Pense no altar de bronze no tabernáculo. Portanto, desde o início, a igreja de Tiatira é lembrada de que está diante de um Deus que vê tudo e que julgará com retidão. Após essa introdução impactante, Jesus começa com um elogio. E que elogio maravilhoso! No versículo 19 ele diz: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira era uma igreja ativa, cheia de qualidades admiráveis. Jesus reconhece o amor deles, que é a base de tudo. Reconhece a fé, a confiança inabalável em Deus, o serviço, a diaconia, o cuidado prático uns com os outros e com a comunidade, e a perseverança, a capacidade de suportar as provações sem desistir. E o mais impressionante é que eles estavam crescendo. Suas últimas obras eram mais numerosas que as primeiras. Era uma igreja em constante progresso, em um estado de crescimento visível. Olhando de fora, Tiatira parecia ser um modelo de igreja. Eles não eram mornos como Laodiceia, nem tinham perdido o primeiro amor como Éfeso. Eles estavam em chamas, trabalhando duro para o Senhor. É um belo retrato de uma comunidade vibrante e dedicada. No entanto, em meio a tantos elogios, Jesus aponta um problema gravíssimo, um câncer espiritual que ameaçava destruir tudo de bom que eles estavam construindo. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui está o ponto crucial da carta. Apesar de todo o seu amor e serviço, a igreja de Tiatira estava sendo tolerante com o pecado e o falso ensino. A figura de Jezabel, aqui, provavelmente não é o nome literal de uma pessoa, mas um nome simbólico. Ele nos remete à rainha Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, que foi uma das figuras mais perversas da história de Israel. Ela promoveu a idolatria, a adoração a Baal e perseguiu os profetas do Senhor. Da mesma forma, em Tiatira, havia uma mulher, ou talvez um grupo, que se autoproclamava profetisa e estava ensinando uma doutrina perigosa. Ela estava seduzindo os servos de Deus a cometerem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A prostituição aqui pode ter um sentido tanto literal quanto espiritual, significando infidelidade a Deus. E o ato de comer carne sacrificada a ídolos, neste contexto, não era apenas uma questão de dieta, mas de participar de rituais pagãos, uma forma de sincretismo religioso que comprometia a fé cristã. O grande pecado da igreja não foi o ensino de Jezabel em si, mas a tolerância deles. Eles permitiram que esse veneno se espalhasse. Isso nos ensina uma lição poderosa. Amor sem verdade é perigoso. A tolerância se torna um pecado quando toleramos aquilo que Deus abomina. Jesus, em sua infinita misericórdia, não julga imediatamente. O versículo 21 revela seu coração paciente dele tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição,
Deus é longânimo. Ele oferece oportunidades para o arrependimento. Ele esperou. Deu tempo para que essa Jezabel e seus seguidores mudassem de caminho. Mas a resposta foi uma recusa deliberada. O problema não era a falta de oportunidade, mas um coração endurecido que não quer se arrepender. A recusa ao arrependimento é a porta de entrada para o juízo, e o juízo de Deus, quando vem, é severo e justo. Os versículos 22 e 23 descrevem as consequências terríveis dessa rebeldia. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. A cama, que era um lugar de prazer pecaminoso, se tornaria uma cama de enfermidade e sofrimento. Aqueles que participavam de seu pecado enfrentariam grande tribulação. E os seus filhos, ou seja, seus seguidores espirituais, aqueles que nasceram dessa doutrina falsa, enfrentariam a morte. Isso pode soar extremamente duro, mas a santidade de Deus não pode ser negociada. O propósito desse juízo, como o próprio Jesus explica, é que todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O julgamento serve como um aviso solene para todos. Deus conhece o íntimo de cada um, e retribuirá a cada um conforme suas ações. Ninguém pode enganar o Deus que tem olhos como chama de fogo. Mas em meio a essa advertência severa, há uma palavra de conforto e encorajamento para o remanescente fiel em Tiatira. No versículo 24, Jesus se dirige àqueles que não se contaminaram. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Havia um grupo que permaneceu firme, que não se curvou a essa falsa doutrina. Interessante a expressão, as coisas profundas de Satanás. Parece que os seguidores de Jezabel se gabavam de ter um conhecimento profundo, talvez um tipo de gnosticismo primitivo, mas Jesus revela a verdadeira origem dessa profundidade. Era satânica. Para esses fiéis, Jesus não impõe um novo fardo. A única ordem é simples e poderosa. No versículo 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. A mensagem é: perseverem, apeguem-se à verdade que vocês já conhecem. Mantenham-se firmes na fé, no amor e no serviço que vocês já demonstraram. Não cedam, não se comprometam. Continuem no caminho certo até a minha volta. É um chamado à perseverança, a segurar com firmeza a sã doutrina e a comunhão com Cristo. E para aqueles que perseveram, a promessa é gloriosa. Jesus conclui com uma promessa incrível para o vencedor. Versículos 26 a 28. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A primeira promessa é a de reinar com Cristo. Aqueles que forem fiéis até o fim, compartilharão da autoridade de Jesus sobre as nações. O cetro de ferro simboliza um governo de justiça e poder absolutos, quebrando toda oposição ao reino de Deus. É a promessa de participar da vitória final de Cristo sobre todo o mal. A segunda promessa é ainda mais íntima. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O próprio Jesus se identifica assim em Apocalipse 22 e 16. Portanto, a maior recompensa para o vencedor não é o poder, mas o próprio Cristo. É ter uma comunhão íntima e pessoal com Ele. É ter a sua presença gloriosa, iluminando nossa existência para sempre. Essa é a esperança suprema que nos motiva a perseverar. Finalmente, a carta termina com um refrão que ecoa em todas as 7 igrejas. No versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa não é apenas uma mensagem para uma igreja antiga, na cidade de Tiatira. É uma mensagem viva, do Espírito Santo, para cada um de nós, hoje. A lição de Tiatira é um alerta poderoso contra a tolerância ao erro doutrinário e ao pecado moral dentro da igreja. Nosso amor deve ser acompanhado pela verdade. Nossa fé deve ser pura. Nosso serviço deve ser santo. Somos chamados a examinar o que estamos permitindo em nossas vidas e em nossas comunidades. Estamos sendo vigilantes ou estamos sendo tolerantes com as Jezabéis modernas que buscam nos seduzir para longe da simplicidade e da pureza da devoção a Cristo? Que possamos ter ouvidos para ouvir, corações para obedecer e a força para conservar o que temos até que Ele venha. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão profunda. Que a mensagem à igreja de Tiatira fortaleça sua fé e seu discernimento. Se esta palavra falou ao seu coração,
Deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes no Senhor e até a próxima.